Protesto no Rio de Janeiro. Moradores pedem mais treinamento para a polícia. Troca de tiros no Morro do Alemão matou um menino de 10 anos. Bombeiros trabalham no combate a incêndio em tanques de combustível no litoral de São Paulo. No Vaticano, o Papa Francisco pede orações pelas vítimas de atentado no Quênia. E um artista italiano usa o campo para mandar uma mensagem de Feliz Páscoa. Agora, no Século News. Olá, boa tarde. 4 dias depois da morte do menino Eduardo de Jesus, de 10 anos, durante uma operação policial no conjunto de favelas do Alemão, no Rio de Janeiro, os protestos continuam. Em Copacabana, integrantes de uma ONG pediram mais treinamento para a polícia e menos violência nas comunidades. Vestidos com roupas pretas e carregando um caixão, integrantes da organização Rio de Paz fizeram um protesto na manhã deste domingo na praia de Copacabana. A manifestação foi em solidariedade à família do menino Eduardo de Jesus, de 10 anos, morto durante uma operação policial no conjunto de favelas do Alemão. Isso não é uma bala perdida, é uma bala que alguém fez a mira e acertou. Não é um acidente, é um assassinato. Eu estou aqui por causa disso, porque eu quero que essa polícia mude. Eu quero que a polícia seja treinada. Depois, os manifestantes fizeram um enterro simbólico do caixão. Eduardo brincava com o celular na porta de casa quando foi baleado. A família da criança acusa os policiais militares que faziam uma operação na comunidade de ter dado o tiro que matou o menino. Nós sabemos que o tráfico existe, nós sabemos que a polícia também existe, mas nós estamos no meio. E ultimamente as polícias têm feito operações lá no Alemão de uma forma desordenada, no horário que a criança vai para a escola, no horário que a criança está voltando à escola, que nós trabalhadores estamos voltando para nossas casas. Então a gente quer um basta, sabe? A gente vai estar aqui muitas e muitas vezes pedindo isso. No mês de junho nós chegaremos à estatística escabrosa de 50 mil mortes violentas nesse estado entre 2007 e 2015. E 80% dessas mortes ocorrem em áreas de miséria, de exclusão social. Os pais de Eduardo embarcaram na manhã deste domingo com as outras 2 filhas para o Piauí, estado natal da família, onde o corpo do menino será enterrado. Além da criança, outras 3 pessoas morreram baleadas no Rio nos últimos dias e 3 ficaram feridas em tiroteios. O incêndio em Santos, no litoral paulista, que começou na última quinta-feira de manhã, já dura mais de 84 horas. Muitos vizinhos já saíram da área próxima à empresa Ultracargo por conta própria. E muitos peixes morreram por causa da poluição provocada pelo combustível. As causas do início do fogo ainda são desconhecidas. O incêndio atingiu 6 tanques carregados com diversos combustíveis que pertencem à empresa Ultracargo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 recipientes continuam em chamas. Bairros vizinhos ao depósito da empresa sofrem com a fuligem que encobre carros e casas. A Companhia Ambiental Paulista, a CETESB, recomendou a suspensão da pesca em alguns locais, já que um relatório inicial mostra que a água está contaminada e, com isso, milhares de peixes morreram em rios próximos a comunidades em Santos e Cubatão. A Defesa Civil disse ter um plano para a retirada de famílias que estão nas redondezas do incêndio, caso a situação volte a piorar. Para os bombeiros, este é um dos trabalhos mais longos que a corporação disse lembrar do estado. O acesso ao Porto de Santos continua bloqueado. Daqui 2 meses entra em vigor uma nova lei para quem vende carros novos ou usados. O vendedor vai ter que informar ao comprador possíveis débitos ou irregularidades do veículo. Que o consumidor está acostumado a observar na hora de comprar um veículo. Primeiro olho a parte externa, né? Se me agradar, eu vou para as partes principais, que é motor, pneus, se as manutenções estão sendo realizadas em dias. O que muita gente às vezes deixa de lado é investigar se o carro tem débitos anteriores, como multas e impostos atrasados, por exemplo, ou ainda não sabe quanto de tributo está embutido no valor final do produto.
contrato. Isso é uma coisa que a gente praticamente passa batido, né? Não pesquisa, né? Agora, uma nova lei que foi sancionada obriga os empresários que vendem veículos novos e usados a informarem ao comprador o valor dos impostos incidentes sobre a venda e se o bem está em situação regular quanto a furto, multas, taxas anuais, débitos de impostos, alienação fiduciária ou qualquer outro registro que impeça a circulação do veículo. Tudo isso deve vir escrito no contrato. A lei deve aumentar a transparência no processo de compra e venda. Para o consumidor, significa ter mais segurança na hora de adquirir um veículo e evita surpresas desagradáveis depois de fechar o contrato. É interessante para a gente saber o que a gente realmente está pagando no veículo, não só o veículo e os impostos, né? Segundo o Ministério da Justiça, esses direitos já estavam previstos no Código de Defesa do Consumidor e a empresa que não cumprir será penalizada. É um dever que a concessionária tem de informar e ela não informando, né, esses valores, ela está sujeita, além das sanções do Código, a devolver todos esses valores ao consumidor. A lei entra em vigor no fim de maio, após 60 dias da publicação no Diário Oficial. O proprietário dessa concessionária também vê vantagens na legislação e se prepara para adaptar os contratos. Eu não vejo dificuldade nisso, porque é um assunto, é um detalhe tão simples que eu acredito que não tem dificuldade. Coisa de dias, com certeza, eu acredito que todas as empresas vão estar muito bem informadas para poder informar seus clientes. Um relatório divulgado nesta segunda-feira mostra mais uma vez que as expectativas do mercado financeiro para 2015 tiveram uma piora. Analistas consultados pelo Banco Central elevaram pela 14ª semana consecutiva as projeções para a alta dos preços e a queda na atividade econômica. Se confirmada a previsão, a inflação vai atingir o maior patamar desde 2003. O mercado financeiro subiu para 8,2%, a estimativa de inflação e a queda do produto interno bruto em 1,01%. Em relação ao dólar, a projeção para o fim de 2015 subiu de R$ 3,20 para R$ 3,25. Já para o fim de 2016, a previsão dos analistas para a taxa de câmbio avançou para R$ 3,30 por dólar. Fidel Castro participou essa semana de um encontro com venezuelanos em uma escola no oeste de Havana. A imprensa de Cuba publicou as imagens do líder. Foi o primeiro compromisso público de Fidel em mais de um ano. Primeira aparição pública em 14 meses. O líder cubano Fidel Castro compareceu na segunda-feira ao encontro numa escola com cerca de 30 venezuelanos que participam de atividades políticas e sociais em Havana. Ele tinha sido visto em público pela última vez em 8 de janeiro de 2014, na inauguração da Galeria de Arte de um Amigo no oeste da capital da ilha. Segundo o jornal oficial Granma, o encontro de Fidel com os visitantes da Venezuela durou 1h30 e todos ficaram impressionados com a lucidez do pai da Revolução Cubana. Desde que deixou o poder por questões de saúde em 2006, Fidel faz poucas aparições. Numa tentativa de acabar com os boatos de uma piora no estado do líder, o Granma divulgou em fevereiro imagens inéditas de Fidel em quase 6 meses. Você vai ver a seguir, Papa Francisco pede orações a vítimas de atentado no Quênia. O céu em Brasília deve permanecer fechado com muitas nuvens e curtos períodos de sol, podendo ocorrer pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora do dia. A máxima é de 28 graus. O tempo em Porto Alegre nesta segunda-feira fica totalmente encoberto, sem abertura de sol. A máxima para hoje não passa dos 24 graus. Daqui a pouco, à 13h, Beto Quinalha recebe Decimar Leite e Elias Aredes. Além dos gols, é claro, tem toda a polêmica do fim de semana. Programa imperdível logo após o Século News. A pintura em madeira é um estilo que conquistou destaque no artesanato. Aprenda a aplicação da técnica de decopagem. Concurso Pintura em Madeira. Matricule-se e comece a fazer lindos trabalhos artesanais. rs21.com.br/EAD.
CD Brado de Vitória, de Padre Nilson Mota. Canções inspiradas que animam o coração nas batalhas da vida. Canções que alimentam a fé e a certeza da vitória nos momentos difíceis. Canções espirituais que nos aproximam de Deus e nos conduzem à adoração. Canções de cura e libertação, suplicando o poder do sangue de Jesus. CD Brado de Vitória, de Padre Nilson Mota. Criai em mim um coração puro. Ligue 19 3871 9600 e faça já o seu pedido. Nesta vida, todo mundo passa por dificuldade, mas todo mundo é unânime em dizer o importante é ter saúde. Importância da saúde. Esse é o tema do Vida e Saúde nesta segunda-feira, 7h30 da noite, aqui na sua rede Século XXI. Eu e o médico e a minha equipe, é claro, esperamos por você. A nova lei das sacolas reutilizáveis passou a vigorar ontem na capital paulista. O comércio está proibido de fornecer as tradicionais sacolinhas brancas. Os supermercados, a partir de agora, só podem oferecer modelos nas cores verde e cinza e cada uma delas terá uma utilidade definida para o descarte. A verde para o lixo reciclado e a cinza só para colocar lixo orgânico. Com a nova regra, tanto o comércio quanto o consumidor pode ser penalizado. As multas vão de R$ 500 a R$ 2 milhões para o comércio. Já o consumidor que não fizer o descarte correto pode receber advertência e multa de R$ 50 a R$ 500. Segundo o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o objetivo da lei não é multar, e sim criar uma cultura para a política de resíduos sólidos. A discussão do uso da sacolinha plástica vem desde 2011. E o Ministério das Relações Exteriores divulgou um balanço dos presos brasileiros no exterior. São mais de 2.000 pessoas detidas. O número total de presos, 2.787, caiu 13% em relação a 2013. A principal queda foi nos Estados Unidos. Nós atribuímos diretamente a mudança das diretrizes das autoridades de aplicação da lei nos Estados Unidos, que nos últimos meses deixaram de deter pessoas que não tenham cometido nenhum crime, estejam apenas indocumentadas. E também vários estados americanos começaram a emitir carteira de habilitação para estrangeiros sem necessidade de comprovação do status migratório regular. A maior parte dos presos, mais de 37%, está na Europa, seguida da América do Sul, América do Norte e Ásia. Quase 80% dos brasileiros presos no exterior são homens. Posse de drogas e narcotráfico são as causas de 31% das prisões. Em 2014, os gastos do Itamaraty com essas pessoas foram de $86 mil, incluindo assistência jurídica. Nós temos um olhar de assistência consular, que é prestar todo o apoio a cada brasileiro preso durante todo o processo, mas nós também procuramos ter uma visão de conjunto, como Estado brasileiro, para identificar onde estão surgindo novas rotas e comunicamos sempre à Polícia Federal para nos certificar de que chegaram àquele órgão as informações. Em janeiro deste ano, o brasileiro Marco Archer foi executado pelo governo da Indonésia, país que aplica a pena de morte para os casos de tráfico de drogas. A sentença foi mantida mesmo após pedido de clemência feito pela presidenta Dilma Rousseff. O brasileiro Rodrigo Goulart também aguarda sentença sobre o mesmo crime. Os advogados de Rodrigo Goulart pediram que ele seja transferido para uma prisão psiquiátrica por sofrer de esquizofrenia. O brasileiro passou por um novo exame a pedido da Justiça da Indonésia, mas o resultado não foi divulgado. Por enquanto, o governo não confirmou se ele será executado. O Quênia iniciou nesse domingo 3 dias de luto nacional em memória a 148 vítimas do ataque a uma universidade. A imprensa do país critica a reação lenta das forças de segurança contra os terroristas. Desespero, dor, um sofrimento que parece não ter fim.
No Quênia, o domingo de Páscoa foi marcado pela tristeza depois do massacre contra 148 pessoas na Universidade de Garissa. O país, cuja maioria da população é cristã, celebrou missas em homenagens às vítimas. O presidente queniano, Uhuru Kenyatta, anunciou 3 dias de luto e prometeu que vai responder com severidade o massacre. O ataque foi reivindicado pelo grupo islâmico Shebab. Um dos 4 homens que atacou a universidade já foi identificado. É um jovem queniano da etnia somali formado em Direito em Nairobi. O militante foi morto durante o atentado pela polícia. A imprensa local criticou as forças especiais de segurança do Quênia, que demoraram ao menos 7 horas para neutralizar o grupo extremista. Enquanto isso, os rebeldes cometiam um massacre. O atentado foi o mais sangrento desde o ataque de 1998 na Embaixada dos Estados Unidos em Nairobi, que deixou 213 mortos. E nesse domingo de Páscoa, o Papa Francisco rezou pelas vítimas do massacre no Quênia. Apesar da chuva, milhares de pessoas lotaram a Praça São Pedro para assistir à missa de Páscoa e para ouvir a tradicional bênção Urbi et Orbi. O Papa abençoou os fiéis da varanda da Basílica de São Pedro. Em sua mensagem, ele orou pela paz no Oriente Médio e na África. E então pediu aos homens de boa vontade para rezar pelas 148 vítimas que foram mortas na Quinta-feira Santa em uma universidade queniana. As vítimas foram alvo por serem cristãs. Penso em particular que a oração constante levante de todas as pessoas de boa vontade para aqueles que perderam suas vidas. Eu acho que, em especial, os jovens que foram mortos na quinta-feira na Universidade Garissa, no Quênia. Para todos os que foram sequestrados e para aqueles forçados a abandonar suas casas e seus entes queridos. O Papa também expressou seu apoio ao acordo nuclear com o Irã. A bênção Urbi et Orbi é reservada para 3 ocasiões importantes: a eleição papal, o Natal e o domingo de Páscoa. Hora de esporte aqui no Século News. Beto Quinalha, aqui que a gente vai ver daqui a pouquinho no Século 21 Esporte. Boa tarde para você. Muito boa tarde para você também, Renata. Uma ótima semana a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui ligadinho na Rede Século 21. Bom, nós já preparamos aqui o programa com tudo que rolou no final de semana no mundo do esporte. Vamos falar de tênis, mais uma vitória de Djokovic, né? A 5ª conquista dele no Master 1000 de Miami, segue disparado como o melhor do mundo. Vamos falar também da goleada do Real Madrid, hein? Implacável, mais do que isso, 5 gols do Gádio. Tá impossível, Cristiano Ronaldo, pela primeira vez na carreira, ele faz 5 gols em uma partida só. Vamos falar também de campeonatos estaduais, tem campeonato gaúcho, tem campeonato mineiro, enfim, campeonato por todo o país. Vamos falar de campeonato paulista, um empate no clássico entre Corinthians e Santos e destacando também o Fla-Flu, polêmico Fla-Flu, a equipe do Flamengo vencendo o Fluminense, o Fred com declarações pesadíssimas ao campeonato carioca, foi expulso, enfim, muita confusão no polêmico clássico carioca que a gente está vendo aí, gol da equipe do Flamengo, enfim, isso e muito mais, lógico, você vai ficar sabendo aqui. A partir da 1 da tarde, estarei aqui com o Elias Aredes e com o Deci Marlete, esperando todos vocês. Até já. Até já, Beto. E você vai ver no próximo bloco uma obra de arte no meio da natureza. O dia fica parcialmente nublado na capital de Pernambuco, podendo ter pancadas de chuva em pontos isolados. Os termômetros em Recife podem registrar a máxima de 31 graus. A segunda-feira é chuvosa no Rio de Janeiro. Em algumas regiões, a previsão de chuva com trovoadas. A máxima pode chegar aos 31 graus. A salvação de cada um de nós vem por causa de Jesus Cristo. Acompanhe as mensagens diárias do Padre Eduardo. facebook.com/Padre Eduardo. Livro Flores da Eucaristia, escrito por São Pedro Julião Eimard. Flores da Eucaristia é um dos mais ricos livros para quem busca mergulhar nos mistérios da Eucaristia e, consequentemente, assemelhar-se com o Cristo que é contemplado. Adquira essa obra e ofereça suas flores ao Santíssimo Sacramento através do nosso site ou pelo telefone 19 3871 9600. Programa Louvemos o Senhor. Apresentação Padre Aguinaldo. Pregação Missão a Poder de Deus. Animação Ministério Excelsis. Agende sua caravana e venha rezar conosco.
neste domingo, a partir das 9 da manhã, aqui na Rede Século XXI. Na Revista Brasil Cristão de abril, você vai receber um pôster com orações para se preparar para a festa da Divina Misericórdia. Padre Eduardo mostra por que devemos ser misericordiosos. Veja como viver a Páscoa em família todos os dias e como é possível ser cristão no mundo de hoje. Receba também o livrinho de reflexões diárias do Santo Evangelho. Ajude-nos a evangelizar, torne-se um sócio evangelizador e receba a Revista Brasil Cristão em sua casa. Gargantilha Pai Nosso. Peça folheada em prata ou ouro, com pingente que traz a oração que Jesus nos ensinou. Gargantilha Pai Nosso. Adquira essa linda peça através do nosso telefone 19 3871 9600 ou acesse nosso site www.rs21.com.br. Pelo menos 53 pessoas morreram nas últimas 24 horas em combates na cidade iemenita de Aden. Os confrontos entre os rebeldes xiitas e as forças leais ao presidente do Iêmen, Abdurabu Mansur Hadi, deixaram pelo menos 53 mortos em Aden. Segundo fontes militares e médicas, 17 civis morreram desde domingo, assim como 10 combatentes leais ao presidente. Uma fonte militar anunciou que pelo menos 26 rebeldes morreram e dezenas ficaram feridos nos combates em vários bairros da cidade do sul do país. De acordo com testemunhas, os confrontos continuam nesta segunda-feira enquanto os rebeldes tentam assumir o controle do porto da segunda maior cidade do país. O presidente iemenita buscou refúgio em Aden em fevereiro depois que os rebeldes xiitas Houthis assumiram o controle da capital Sana. Diante do avanço dos insurgentes, Hadi fugiu para a Arábia Saudita no mês passado. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha informou que enfrenta problemas logísticos para enviar ajuda ao Iêmen. Desde o fim de março, uma coalizão com mais de 10 países e liderada pela Arábia Saudita tenta conter o avanço dos rebeldes. Nessa época de outono é difícil de saber como vai ficar o tempo durante o dia, né? Amanhece friozinho, faz calor à tarde, faz frio de novo à noite. E quem trabalha com a voz, como os professores, atendentes de telemarketing, jornalistas, precisam ter bastante cuidado para manter a voz saudável. Assim como eu, uma pessoa que adora se comunicar, mas será que tomamos os devidos cuidados com a voz? Pessoal, muito bom dia. Aliás, muito boa tarde para você, né? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Água, geladinha, água. R$15 com 13 de recarga. Ela convence, anima, impõe respeito. A voz é extremamente importante, mas alguns hábitos podem ser prejudiciais a ela. Você entrar assim no local que tem um ar-condicionado super frio, super forte, você tomar muito líquido gelado, né? Ai, tá calor, vou tomar uma coisa muito gelada. Então, coisas assim que vão mascarando, né, essa voz e de repente vai acabar tendo algum comprometimento na parte das pregas vocais. Mas o que fazer com essa variação de temperatura? Já que assim aumentam as incidências de infecções como sinusite, faringite e amidalite. Essas potencializam os problemas vocais. A fonoaudióloga diz que um cuidado simples pode fazer toda a diferença. Tomar água sem estar com sede é a melhor coisa, porque aí você está hidratando todo o organismo, não só a voz, né? Todo o sistema imunológico. Então, quanto mais você tomar água de 2 a 3 litros por dia, seria melhor ainda. Mas não é só água não. É importante estar atento a alguns sinais que a garganta dá. Ronquidão por mais de 10 dias, coceira, que faz gerar o pigarro, aquele famoso que causa atrito nas pregas vocais. Aqueles que utilizam a voz como instrumento de trabalho devem se atentar. Os chamados profissionais da voz são que estão mais sujeitos a terem problemas com ela.
Cantores, professores, jornalistas e radialistas precisam ter cuidados redobrados. O locutor J. Silva, que há quase 50 anos trabalha em rádio, não tem muito cuidado. Mas, sempre quando pode, arranja tempo para dar aquela hidratada. Eu não tenho aqui na mesa, como você viu, um copo de água, mas a cada 5, 10 minutos essa preocupação eu tenho. Eu vou até a cozinha aqui, próximo aos estúdios, tomo lá um copinho de água, dou uma hidratada, isso pelo menos eu faço. E evito o máximo possível de coisas muito geladas, né? Principalmente nessa época de calor. No caso do radialista, alguns exercícios também são indispensáveis. E com exercícios de aquecimento, quando começar a entrar no trabalho, né, para fazer alguma atividade, a gente tem alguns exercícios básicos que são realizados, que eu peço para realizar todos os dias. E quando terminar aquele período, também fazer o exercício de desaquecimento vocal. Esses são muito importantes. Nós separamos alguns exercícios de aquecimento e desaquecimento da voz para você que também trabalha diretamente com ela. O primeiro deles é o estalo de língua, que aquece o tracto vocal. Ele pode ser feito de boca semiaberta ou fechada. O segundo é o vibração de língua, que pode ser feito de 3 a 4 vezes. O terceiro é vibração de lábios, com ou sem o som. Todos esses exercícios ajudam a trabalhar a respiração diafragmática. Após os exercícios, você já está pronto para trabalhar. Após o trabalho, vem o desaquecimento vocal. Esse é bem simples. Você pode bocejar, abrir bem o bocão, espreguiçar e aquecer o ar e soltar. Ficar por um tempo calado também é uma boa dica. Na Itália, a Páscoa foi lembrada através da arte, mas o artista usou uma tela nada tradicional para homenagear a ressurreição de Cristo. O artista italiano está levando a Páscoa para um nível totalmente novo. Sua tela é um campo aberto e os pincéis são tratores. Para a Semana Santa, Dário Gambarin representou um cordeiro sacrificial com as palavras Feliz Páscoa em um campo aberto perto da cidade italiana de Verona. Cobrir um espaço de 27.000 metros quadrados não foi fácil, mas, na verdade, é a área de especialização do artista. Em 2013, ele também projetou uma imagem do Papa Francisco logo depois de sua eleição, com a frase "O amor liberta". Sua lista de projetos ainda inclui Nelson Mandela e até Barack Obama. É uma habilidade única que poucos conseguem dominar. Na verdade, a única maneira para ele verificar o seu trabalho é através de fotografias aéreas. Para começar, eu faço um esboço. Eu tento encontrar as linhas essenciais do rosto. É como se eu estivesse cortando um pedaço de pano para colocar no papel. Depois eu checo o campo em um trator e tento encontrar pontos mentais de referência. Ele aprendeu a dirigir um trator quando ainda era criança. Agora ele gosta de combinar suas lembranças de infância com habilidades artísticas originais. E essa não é uma obra de arte comum, mas com certeza chama a atenção das pessoas. Século News termina aqui. Uma boa semana para você. Até amanhã.